15 anos depois de Brandon Thorne oferecer uma refeição quente a duas meninas órfãs, uma nave espacial de luxo apareceu inesperadamente à sua porta. O vento amargo uivava através da colônia Frost Point. Como uma besta ferida, sua respiração formando nuvens que o vento rapidamente levava embora. 15 anos nesta rocha, e eles ainda não conseguem fazer os reguladores atmosféricos funcionarem direito. Aos 53 anos, Brandon carregava seus anos com a dignidade estoica de um homem que já viu demais. 25 anos na Força de Defesa Terrana lhe deixaram como uma coleção de cicatrizes. Tinha linhas que falavam de decisões difíceis e perdas ainda mais difíceis. A taverna não era muito para se ver. Apenas um edifício baixo e robusto de pedra local e plástico importado, mas era dele, depois de uma vida depois dota inteira recebendo ordens e vendo boas pessoas morrerem por causas cada vez mais sem sentido, possuir algo tangível parecia uma salvação. Ao virar a última esquina em direção ao seu estabelecimento, algo chamou sua atenção. Um lampejo de movimento no beco estreito ao lado da taverna. Brandon parou. Não mais de 12 anos padrão, com rostos idênticos apertados pelo frio e pela fome. Seus cabelos branco-prateados escapavam de capuzes esfarrapados, e seus casacos finos, sua voz suave mas clara, com o tom musical característico de sua espécie. Brandon olhou para suas mãos trêmulas, bochechas ocas, sua voz idêntica à de sua irmã. Brandon bufou. Eu pedi algum? Vamos, antes que todos congelemos. Ele as conduziu pela entrada da cozinha, junto com fatias grossas de pão crocante. Comam. É apenas sopa de legumes. Sem carne. Então deve ser seguro para o seu tipo. Elas hesitaram apenas um momento, antes que a fome superasse a cautela. Brandon observou enquanto elas comiam com a contenção cuidadosa de quem está acostumado a fazer porções escassas durarem. Quais são seus nomes? Ele perguntou encostando-se ao balcão. Sou Evrana, ele respondeu. O que duas crianças Lumari estão fazendo sozinhas em Nix 9? Este não é exatamente um destino turístico. As meninas trocaram outro daqueles olhares silenciosos. Nossos pais eram pesquisadores, Evrana explicou cuidadosamente. Eles morreram em um acidente de laboratório há 3 meses. Brandon franziu a testa. Ele vagamente se lembrava de ter ouvido sobre uma explosão na instalação de pesquisa de xenobiologia do outro lado do assentamento. E ninguém está cuidando de vocês? Loena balançou a cabeça. As autoridades humanas contataram nosso mundo natal. Mas ela parou. Mas o coletivo Lumari não dá a mínima para 2 órfãs em uma colônia humana remota. Seus próprios demônios. Para a luta. A última coisa que precisava era de responsabilidade por 2 órfãs alienígenas. Quando ele se virou novamente, a cozinha estava vazia. As tigelas haviam sido cuidadosamente empilhadas na pia, e a porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta. As meninas haviam desaparecido tão silenciosamente quanto fantasmas. Ele disse a si mesmo, firmemente, ignorando a sensação de vazio que aquelas palavras deixaram em seu peito. Não é meu problema de jeito nenhum. No dia seguinte ao seu encontro com as gêmeas Lumari, Brandon estava limpando o bar quando a porta da taverna se abriu. Velhos instintos entrando em ação enquanto ele avaliava a ameaça. 2 oficiais, perto da porta, seus membros superiores casualmente próximos de suas armas laterais. O inspetor, de pé com a postura confiante de alguém acostumado a ser obedecido. Sou eu. Cerca de 12 anos padrão. Desculpe. Brandon deu de ombros. Não as vi. Rue colocou um tablet de dados no balcão, deslizando-o em direção a Brandon com um de seus membros inferiores. Estas Lumari são pessoas de interesse em uma investigação em andamento. Seus pais estavam envolvidos em pesquisas classificadas para a divisão de ciência colonial. Brandon olhou para o tablet. Brandon disse, sua voz endurecendo ligeiramente.
Elas são Lumari. Um dos oficiais perto da porta murmurou em sua língua nativa. Ele assentiu bruscamente. Veja que você faça isso. Abrigar alienígenas não documentados é uma ofensa séria, especialmente em uma colônia de fronteira. Depois que eles partiram, Brandon ficou parado atrás do bar. Brandon havia se estabelecido em seu papel como o dono de taverna rude, mas justo. Seu cabelo havia ficado completamente grisalho, e as linhas em seu rosto haviam se aprofundado, geralmente em noites particularmente frias, quando o vento uivava ao redor das paredes de pedra da taverna. Ele às vezes se perguntava o que havia acontecido com elas, se haviam sobrevivido ou se a segurança colonial eventualmente as havia alcançado. Mas tais pensamentos eram fúteis, e Brandon há muito aprendera a se concentrar no que podia controlar. Era uma tarde tranquila, apertando os olhos contra a luz pálida do sol refletindo na neve. O que ele viu o fez congelar. Pairando logo acima da rua em frente à sua taverna, estava uma nave elegante, diferente de qualquer coisa na frota colonial. Seu casco brilhava com tons prateados azulados iridescentes, que pareciam fluir como metal líquido. As linhas graciosas e orgânicas de seu design a marcavam inconfundivelmente como uma construção Lumari. Mas não qualquer nave Lumari. Esta era claramente um iate de luxo. Mas não havia nada de comum nelas. Seus cabelos prateados brancos fluíam como luz da lua líquida por suas costas, capturando o sol em padrões hipnóticos. Elas usavam trajes idênticos e justos de algum material cintilante que parecia tecido de luz das estrelas, adornados com padrões intrincados do que pareciam ser verdadeiras pedras preciosas. As mulheres se moviam com perfeita graça, de repente ciente de suas roupas de trabalho gastas e do pano de prato ainda agarrado em uma mão. Sou eu. Se estão procurando acomodações, receio que meu lugar não esteja exatamente à altura dos padrões aos quais provavelmente estão acostumadas. As mulheres trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que desencadeou uma memória distante. Uma delas deu um passo à frente, parecendo satisfeita. O que estão fazendo aqui? Brandon perguntou, ainda tentando processar a transformação. Como vocês? Ele gesticulou vagamente para a espaçonave de luxo. É uma longa história, Evrana respondeu. Brandon disse, levantando seu copo. As mulheres espelharam seu gesto com movimentos graciosos idênticos. Evrana sorveu delicadamente, enquanto Luena tomou um gole mais aventureiro, seus olhos se arregalando ligeiramente com a queimação. O álcool humano é fascinante, mas duvido que tenham me rastreado pela galáxia apenas para compartilhar uma bebida. As gêmeas trocaram uma de suas comunicações silenciosas, um sutil jogo de expressões que Brandon agora reconhecia como uma característica que haviam carregado desde a infância. Viemos oferecer-lhe uma posição, Evrana começou. Combinada com seu histórico militar, o torna exclusivamente qualificado. Brandon as estudou cuidadosamente. Suas expressões eram sinceras, mas havia algo em seus olhos. Uma tensão. Evrana continuou. Uma instalação de pesquisa operada pelo Império Draconid sob um acordo de troca científica. A expressão de Brandon escureceu. Os Draconids eram notórios em todo o espaço humano. Uma espécie reptiliana militarista cujas tendências expansionistas os haviam levado a conflitos com a Terra mais de uma vez. Temos motivos para acreditar que estão conduzindo experimentos ilegais em cidadãos Lumari, Luena acrescentou, embora começasse a suspeitar da resposta. Precisamos de alguém com experiência militar para nos ajudar a infiltrar na instalação. Evrana confirmou suas suspeitas. Alguém que entenda sistemas de segurança e operações táticas. Alguém humano. Por que humano? Brandon pressionou. A instalação usa scanners biométricos calibrados para a fisiologia Lumari e Draconid, Luena explicou. Brandon concluiu. Duas donas de resort brincando de espionagem. Luena se inclinou para a frente.
Seus olhos luminescentes intensos. Não estamos brincando. Sim, Luena confirmou. Eles se recusaram a continuar seu trabalho quando perceberam as aplicações militares. Houve um acidente no laboratório. E agora os Draconids estão continuando essa pesquisa em sujeitos involuntários. Evrana concluiu. Brandon esvaziou seu uísque. Mas também precisamos resgatar os sujeitos de teste e recuperar os dados da pesquisa originais de nossos pais. Brandon tinha um palpite, e Evrana o confirmou. Mantivemos escondido por 10 anos. É por isso que fugimos naquele dia. Eles o haviam retirado do laboratório após a explosão, cientes do perigo que representava nas mãos erradas. Brandon ficou de pé e olhou pela janela para o navio reluzente. Ele finalmente disse: não é exatamente a aposentadoria que imaginei quando deixei o serviço. Ele se virou para encará-los, notando suas expressões idênticas de esperança e determinação. Não mais as crianças assustadas a quem ele uma vez serviu sopa, mas também não exatamente os socialites polidos que fingiam ser. Quando partimos, ele perguntou. Seus sorrisos foram resposta suficiente. O iate Lumari, Brandon instruiu, virando-se para encará-los. E lembrem-se, a visão periférica dos draconídeos é excepcional, ela respondeu, ajustando imediatamente seus movimentos. Brandon reprimiu um sorriso com o tratamento formal. Apesar de sua riqueza e status, os gêmeos se encaixaram facilmente no papel de alunos. Ele admitiu ao completarem o exercício, quase suspeitosamente bons para donos de resorts. Os gêmeos trocaram uma de tio, suas comunicações silenciosas antes de Luena falar. Tivemos prática em enganar. Foi necessário para nossa sobrevivência. Brandon gesticulou para que se sentassem enquanto ele servia 3 copos de água de uma jarra. Acho que é hora de vocês me contarem toda a história. Como passaram de órfãos famintos a donos de resorts de luxo em 10 anos? Evrana aceitou sua água com um aceno de agradecimento. Depois que deixamos sua taverna, nos escondemos em um transporte de suprimentos saindo de Nix Nine. Tínhamos os dados de pesquisa de nossos pais escondidos em um cristal de dados modificado, Brandon disse, mas não havia julgamento em seu tom. Ele já tinha visto o suficiente do submundo da galáxia para entender a sobrevivência. Fomos cuidadosos em mirar apenas naqueles que podiam arcar com a perda. Luena esclareceu. Luena a corrigiu com um leve sorriso. Quando tínhamos 17 anos, estávamos ganhando taxas substanciais, recuperando dados sensíveis para clientes corporativos. Tudo perfeitamente legal. Evrana acrescentou rapidamente. Evrana admitiu. Estávamos rastreando as atividades dos draconídeos há anos, esperando por uma oportunidade. Quando soubemos que haviam estabelecido um posto de pesquisa em Lumaria Prime sob cobertura diplomática, sabíamos que era hora de agir. Brandon assentiu lentamente. Temos uma pequena equipe, indivíduos cuidadosamente selecionados com habilidades especializadas e razões pessoais para se opor aos draconídeos. Você os conhecerá quando chegarmos, Evrana acrescentou. Estamos confiantes de que os achará interessantes. Brandon recostou-se, uma vulnerabilidade que raramente exibiam. Porque você mostrou bondade sem esperar nada em troca, Evrana disse suavemente. Porque você foi o único que nos viu como crianças dignas de ajuda, não ameaças ou ferramentas. Brandon sentiu algo mudar dentro dele. Um senso de propósito que não experimentava desde que deixou o serviço militar. Eles não eram apenas clientes ou mesmo aliados, de alguma forma, contra todas as probabilidades e através das fronteiras das espécies, com cidades expansivas de arquitetura graciosa e orgânica que pareciam crescer da própria terra. O Resort Celestial. Tides ocupava uma península privada no continente norte,
suas estruturas elegantes descendo por um penhasco em direção a uma baía isolada de água incrivelmente azul. Ao se aproximarem, Brandon pôde ver por que se tornara o destino mais exclusivo do coletivo. Era de tirar o fôlego. Lar doce lar, criando um espaço que parecia tanto luxuoso quanto acolhedor. Sua equipe está esperando na sala de estratégia, Evrana informou. Achamos que você deveria conhecê-los imediatamente. Brandon assentiu, preparando-se mentalmente. Ele havia liderado esquadrões diversos durante sua carreira militar. Rowena começou. Este é Nex, nosso especialista em tecnologia. O Vexory clicou suas mandíbulas em saudação. Comandante Thorn, sua reputação. Você dede, comandante? Brandon levantou uma sobrancelha para os gêmeos. Podemos ter exagerado um pouco seu posto, com uma cicatriz em uma das bochechas, mas inconfundível. Olá, sargento. Sua mente correndo. Até que o tenente Foster aqui liderou uma operação classificada que matou metade do nosso esquadrão. A mandíbula de Foster se apertou. Essa não é toda a história. Sargento. Nunca é, Brandon respondeu friamente. Um silêncio desconfortável se instalou na sala até que Rowena pigarreou. Talvez devêssemos nos concentrar na missão em questão. Nosso reconhecimento inicial revelou algumas complicações. Grato pela interrupção. Seu tradutor transformando seu discurso em um padrão nítido, oficialmente designada como um centro de intercâmbio cultural. Mas nossas varreduras indicam pelo menos 4 níveis subterrâneos não incluídos nos planos públicos. Segurança? Brandon perguntou. Seus instintos profissionais assumindo o controle apesar do choque com a presença de Foster. Significativamente mais robusta do que o esperado, Siri acrescentou, suas escamas mudando para um tom âmbar preocupado. De qualquer forma, nosso plano original de infiltração não é mais viável, acrescentou Foster, trazendo a imagem de um draconida particularmente grande, com marcas vermelhas distintivas em sua crista. Ele é quem está dirigindo o programa. Você quer usar o baile como cobertura para reunir inteligência? Brandon deduziu. E potencialmente mais, Evrana contrapôs. E somos bastante capazes de nos cuidar. Antes que Brandon pudesse responder, Foster interveio, essencialmente. E se ele está envolvido, isso é maior do que pensávamos. Brandon se virou para os gêmeos, sua expressão sombria. Vocês não me disseram que Vance fazia parte disso? Não sabíamos até recentemente. Rowena sorriu. Porque já começamos os preparativos para sua identidade de cobertura. Minha cobertura? Brandon perguntou cansado. A expressão de Evrana se tornou travessa. Como você se sente em ser nosso rico benfeitor humano e figura paterna honorária? Tomamos a liberdade de preparar trajes formais para você. Apesar de tudo, Brandon se viu sorrindo levemente. Suponho que posso desempenhar o papel. Brandon latiu, sua voz ecoando na instalação de treinamento privada do resort. Evrana e Rowena se moveram em perfeita sincronização, executando a sequência de infiltração que vinham praticando nos últimos 2 dias. Sua graça natural os fazia parecer quase etéreos. Brandon rebateu, com firmeza, e ele terá instruído suas equipes de segurança sobre o que observar. A tensão entre os 2 homens havia se transformado em um respeito profissional cauteloso após sua conversa privada. Foster havia explicado como sobreviveu à emboscada 15 anos atrás, apenas para descobrir evidências apontando para a traição de Vance. Em vez de relatar de volta, acrescentou Nex, suas mandíbulas clicando, em preocupação. Eles solicitaram especificamente arquivos sobre os gêmeos. Brandon trocou olhares com Foster. Eles estão suspeitando, ou apenas sendo minuciosos. Foster contrapôs, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal.
Isso realmente nos ajuda a continuar. Evrana elaborou, particularmente quando ativamos certas respostas glandulares que a pesquisa de nossos pais nos ajudou a entender. Brandon levantou uma sobrancelha. Vocês podem manipular sua bioquímica. Dentro de limites, é considerado um mecanismo de defesa natural. Evrana explicou. Nossa espécie evoluiu essas características após séculos de agressão draconida. A resposta da evolução ao desequilíbrio de poder, acrescentou Loena. Não consideramos imoral usar nossas habilidades naturais. Brandon assentiu. Acrescentou Ciri. Com base nos dados que reunimos, eles provavelmente precisarão de tratamento imediato para trauma neural. Brandon estudou o layout holográfico do grande salão de baile do resort, onde o baile aconteceria. Foster e eu manteremos posições aqui e aqui, ou pode colocá-lo em alerta máximo. Brandon explicou. Qualquer cenário funciona a nosso favor. Se ele estiver abalado, pode cometer um deslize. Se ele estiver focado em mim, ele respondeu. Há muitas variáveis em jogo amanhã. Você está preocupado conosco, Loena observou. Não como ativos a serem explorados. Algo no tom dela fez Brandon olhar mais de perto para os gêmeos. Há mais na história dos seus pais do que você me contou. Não é? Os gêmeos trocaram uma comunicação silenciosa antes de Vrana falar. Nossos pais não eram apenas pesquisadores. Eles eram cobaias também. Os draconídeos estavam experimentando neles há anos, estudando os caminhos neurais Lumari e como poderiam ser modificados, quando poderiam ser modificados. Descobriram que estavam grávidos de nós, usando novas cobaias, incluindo outras crianças, confirmou Loena. Confirmamos pelo menos 3 Lumari juvenis entre os cativos. Brandon sentiu uma raiva fria se instalar em seu peito. Então, vamos tirá-los de lá. Todos eles, os gêmeos sorriram em uníssono. Exatamente o que os gêmeos o chamaram. Uma figura paterna, um protetor, amanhã traria perigo, e o confronto com Vance que ele vinha inconscientemente buscando há 15 anos. Mas naquela noite, observando os gêmeos banhados pelo luar, irreconhecível em seu traje formal sob medida, o tecido caro parecia estranho após anos de suéteres gastos e roupas práticas, mas ele tinha que admitir que os estilistas dos gêmeos conheciam seu ofício. Ele parecia exatamente o benfeitor humano rico que haviam criado como sua cobertura. Tyrick chegou. A voz de Foster murmurou através do discreto fone de ouvido. Brandon, você precisa ouvir isso. Acabei de interceptar uma transmissão segura da instalação. Eles estão acelerando o cronograma de evacuação. As cobaias estão sendo movidas esta noite durante o gala. Brandon sentiu seu pulso acelerar. Quanto tempo temos? 2 horas, talvez menos. Eles estão preparando um transporte agora. Diga aos gêmeos. Mas Brandon notou como a postura de Tyrick se enrijeceu com interesse particular. O plano estava em movimento. Enquanto os gêmeos se dirigiam graciosamente ao pesquisador draconídeo, Brandon escaneou a sala em busca de qualquer sinal de Vance. A ausência do coronel era preocupante. Não era do feitio dele perder uma oportunidade de mostrar sua importância para seus empregadores alienígenas. Brandon. Uma voz familiar por trás dele enviou um calafrio por sua espinha. Ele se virou lentamente para encontrar o coronel Richard Vance. Parado ali, sargento. Devo dizer, encontrá-lo aqui foi uma surpresa e tanto. A última inteligência dizia que você estava administrando alguma taverna em Nix-9. As pessoas mudam, respondeu Brandon calmamente. Mudam. Vance levantou uma sobrancelha. Eu me pergunto, ciente dos alienígenas, se misturando ao redor deles, garantindo o lugar da humanidade na nova ordem, contrapôs Vance. A pesquisa que estamos conduzindo garantirá a dominância humana por séculos, ao custo de vidas inocentes, afirmou Brandon.
A expressão de Vance endureceu. Mas Tarek revelou algo mais. As cobaias não estão apenas sendo movidas. Elas estão sendo terminadas. O projeto está sendo encerrado devido a preocupações de contenção. Brandon manteve sua expressão neutra apesar do surto de alarme. Entendido. Proceda para o ponto de extração alfa. Há mais, continuou Luena. Vance não é o que parece. Ele é. A transmissão foi cortada abruptamente. Problemas com sua comunicação? Vance perguntou, seu sorriso se tornando predatório. Talvez seus amigos Lumari tenham encontrado algumas dificuldades. Tarek pode ser bastante perceptivo, respondeu Vance calmamente. Mas devo informá-lo que as atividades de sua pequena equipe não passaram despercebidas. A cobertura de Foster foi comprometida há meses. A mente de Brandon correu, reavaliando a situação. Vance sabia sobre Foster porque permitir que a operação prosseguisse até aqui. Você está se perguntando por que eu deixei você chegar tão perto, disse Vance, sua expressão cuidadosamente neutra. O transporte está pronto. Vance assentiu. Excelente, tenente. Escolte o sargento Thor até o veículo. Brandon se preparou para uma luta quando Foster se inclinou perto. Confie em mim. Ele sussurrou tão suavemente que Brandon mal ouviu. Naquele momento, Foster, Brandon exigiu. Vance não é um traidor, não da maneira que você pensa. Foster explicou rapidamente enquanto se moviam. Ele tem trabalhado disfarçado para a inteligência terrana há anos, infiltrando-se no programa de pesquisa Drakenet. Mas algo deu errado. Eles testaram sua tecnologia de modificação neural nele. Ele está comprometido, ainda cauteloso. Agente triplo. Foster admitiu com um sorriso sombrio. Vance me recrutou para a missão original. Fui para a clandestinidade quando percebi que ele havia sido transformado. Tenho trabalhado para expor o programa desde então. Por que você não me contou isso antes? Não podia arriscar. Precisava ter certeza de que você também não estava comprometido. Foster lhe entregou uma arma. Agora precisamos chegar àquela instalação antes que Vance perceba que mudei de lado novamente. Eles se moveram rapidamente pelos túneis de serviço do resort, emergindo perto de um transporte à espera. Next e City já estavam a bordo, Foster avisou. Enfrentaremos forte resistência. Então teremos que ser mais rápidos e inteligentes, Brandon respondeu. Quando chegaram à instalação, encontraram a entrada principal já violada. Os gêmeos claramente estiveram ocupados. Lá dentro, encontraram os gêmeos já libertando os últimos sujeitos de teste, 12 Lumaria, de idades variadas, incluindo 3 crianças que não poderiam ter mais de 8 anos. Brandon, Hannah chamou aliviada. Precisamos nos apressar. A sequência de autodestruição foi ativada. A contingência final de Vance, Foster explicou sombriamente. Se a instalação fosse comprometida, tornando a fuga mais fácil do que o esperado. Até chegarem ao nível principal e encontrarem Vance, esperando, flanqueado por tropas draconídeas de elite. Receio que não posso deixar você sair com esses sujeitos de teste. Brandon, reconheceu. Mas não é tarde demais para lembrar quem você é. Um humano. Um oficial que uma vez jurou proteger seu povo, sangue escorrendo de um ferimento em seu lado. Onde um dos draconídeos conseguiu revidar. Tire-os daqui, ele ofegou para Brandon. Vou segurar a saída. Brandon estava no terraço do resort Maré Celestial, observando o pôr do sol pintar o oceano em tons de ouro e carmesim. O resort havia retomado as operações normais, embora com algumas mudanças significativas na estrutura de gestão. Aproveitando a vista, Hannah perguntou. Foster acrescentou, aproximando-se com bebidas para todos. A história oficial acredita um operativo humano anônimo por expor uma operação de pesquisa ilegal.
A humanidade sai parecendo a espinha dorsal ética da comunidade galáctica. Humanidade, porra, essas sás. Mulheres extraordinárias que uma vez foram crianças assustadas em sua cozinha. Vocês estão me oferecendo um emprego. Estamos oferecendo um lar. Luena corrigiu gentilmente. Se você quiser. Brendan considerou a oferta, pensando em sua taverna em Next Nine. Tinha sido um bom lugar para se esconder do mundo. Uma refeição quente oferecida a duas crianças famintas havia desencadeado eventos famintas. Que ele nunca poderia ter imaginado. Isso lhe deu algo que ele pensava ter perdido para sempre. Uma família, um propósito e um futuro pelo qual valia a pena lutar. Algumas dívidas se pagam das maneiras mais inesperadas.